Boa noite, gente. Graça e paz. Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu me mudei para Brasília faz 2 anos, tenho caminhado lá na IPLN e tenho atuado junto do pastor Ricardo Barbosa no Centro Cristão de Estudos. Eu aproveito para divulgar as atividades do Centro Cristão de Estudos. Nós temos 2 programas principais. O primeiro chamado Vocatio, sobre a integração da fé com o trabalho. São 8 encontros que nós fazemos anuais, módulos de reflexão sobre os temas diversos, desde cansaço a temas mais médicos, a temas de como testemunhar, diferentes áreas que a gente tem abordado. Fé e tecnologia, fé e arte, fé e história, fé e... Enfim, se você tem um tema, tem uma sugestão, traga para a gente, tem sido muito rico explorar isso juntos. E o Emaús, um projeto de formação espiritual sobre orarmos juntos, contemplarmos a Deus juntos, refletirmos na palavra juntos, nos colocarmos em silêncio, confessarmos pecados uns aos outros, numa jornada, num programa de 2 anos, vivendo as disciplinas espirituais unidos. E nós estamos sondando a possibilidade de uma nova turma ano que vem. Se você tem interesse, eu posso dar mais informações sobre isso ao fim do culto, sobre qualquer um dos programas. O nosso tema para essa noite é esse: o privilégio e o desafio de permanecer na palavra. O privilégio e o desafio de permanecer na palavra. Foi nos dada a palavra, a revelação de Deus chegou até nós. E isso é um grande privilégio. E aos que cresceram também com quadrinhos, aos que viram os filmes aí, o Tio Ben, do Homem-Aranha, ele tem uma frase muito forte, né? Que com grandes poderes, com grandes privilégios, vem grandes responsabilidades. E a gente está celebrando 11 anos, certo? Como igreja, e muitos têm esse tempo de caminhada unidos aqui, e outros têm mais tempo ainda caminhando com Jesus. E eu queria falar sobre a bênção da gente receber a palavra do nosso Deus, e algumas responsabilidades, alguns desafios que isso nos traz. Mas antes da gente ler esse texto, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a orarmos. Senhor Jesus, nós te louvamos. É muito bom estarmos reunidos como teu povo. É muito bom desfrutarmos dessa liberdade aqui no nosso país. Quantos irmãos e irmãs nossos em outros países ao redor do mundo queriam estar cantando unidos, queriam ter um local para se reunir e não podem em função da perseguição. Nós podemos. Queremos exaltar o seu nome nesse momento, queremos ser nutridos pela tua palavra nesse momento, queremos rogar pelos nossos irmãos, para que eles também possam desfrutar dessa liberdade. Nos ensina a valorizar isso, ó Deus. E Pai, estamos diante da tua palavra, diante da escritura que o Senhor inspirou. Com a nossa mente nós somos capazes de entender um pouco da beleza dela, entender alguma lógica nela, mas é somente através do teu Espírito Santo que ela vai descer profundamente ao nosso coração e vai gerar transformação para a honra e glória do teu nome. E é isso que nós queremos afirmar aqui, que nós dependemos do Senhor. Queremos rogar que o teu Espírito flua no nosso meio e haja através de nós. Gere transformação na nossa vida. Que aquilo que vier do Senhor incomode, conforte e mude a nossa maneira de viver. E aquilo que não vier do Senhor, que passe, que seja esquecido, ó Deus. É isso que nós rogamos com humildade e com a disposição de, em obediência, sermos transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 10 do capítulo 3 até o versículo 8 do capítulo 4. E eu tenho o texto da NVI aqui, mas você acompanhe na versão que você está mais habituado. O texto diz assim, Paulo escreve a Timóteo dizendo: Mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato,
Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo como que uma coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, as pessoas juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pois eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles a que amam a sua volta. Essa é a palavra de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo é um documento extremamente pessoal. O apóstolo Paulo está preso em Roma, possivelmente numa masmorra, e como a gente acabou de ver, quando ele diz que está reservada a coroa da justiça e que ele está sendo derramado, está próximo o tempo da sua partida, diferente de algumas outras vezes que Paulo esteve preso, como quando ele escreve Filipenses, dessa vez ele está consciente que o tempo dele está terminando, que ele vai partir, que vai virar a página da história para ele, ele vai se encontrar com Deus. Paulo está preso em Roma e é bem possível que ele esteja acorrentado numa das prisões debaixo de um fórum. Se você olhar o capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que Onesíforo, ele não se envergonhou de Paulo estar preso e quando ele foi procurá-lo, ele teve que procurar diligentemente Paulo até o encontrar. Paulo ele não estava numa casa, em prisão domiciliar como ele esteve outras vezes. Não, agora ele está numa situação muito complicada. E se nós lermos 2 Timóteo com atenção, a gente vai ver que o sofrimento de Paulo é uma das marcas da carta. Ele fala que ele sofre a ponto de estar preso como criminoso, mas que ele suporta tudo isso, motivado pelo Evangelho, motivado pela disposição de alcançar outras pessoas. Paulo está num momento de sofrimento, mas ele continua motivado e fortalecido pelo Evangelho. Essa talvez fosse uma das primeiras lições que a gente pode tirar ao ler essa carta, de que o chamado para ser salvo por Cristo, o chamado para ter Jesus como Senhor, o chamado para receber a fé não é um chamado que nos torne imunes ao sofrimento, mas é um chamado de um Deus que permanece conosco, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo está não só exposto a sofrimentos físicos, como a sofrimentos emocionais. Ele foi abandonado. Versículo 15 do capítulo 1 diz para a gente que todos os da província da Ásia o abandonaram. E o versículo 16 do capítulo 4 fala que da primeira vez que Paulo foi colocado diante do júri, ninguém apareceu para o defender. Então, o abandono é outra marca do que Paulo está passando. E nessa consciência de sofrendo, estando só, caminhando para os seus últimos dias, Paulo escreve para Timóteo. Quem que é Timóteo? Timóteo é um protegido de Paulo. Se você ler o capítulo 1, na saudação da carta, ainda no segundo versículo, Paulo chama Timóteo de seu amado filho. Dos 30 anos do ministério público do apóstolo Paulo, é possível que Timóteo tenha caminhado com Paulo por cerca de 10 anos.
Timóteo se expôs a prisões com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo foi condenado e vai preso, Timóteo voluntariamente se coloca ao lado dele e fica como um companheiro na prisão. Se você ler Filipenses e ler Colossenses, são cartas de Paulo e Timóteo à igreja de Filipos, com todos os seus presbíteros e diáconos. Mas agora, Paulo enviou Timóteo para uma missão. Ele não queria que Timóteo estivesse ao lado dele, ele queria que Timóteo estivesse em Éfeso. E Timóteo está supervisionando as igrejas de Éfeso. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele já está nessa igreja, e Paulo cita as frequentes enfermidades dele. 1 Timóteo 4, versículo 23. Paulo fala assim: não continue a beber somente água, Timóteo. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Note que ele não diz, não continue a beber somente vinho, beba também um pouco de água. O apóstolo está recomendando a moderação. Para o bem da saúde de Timóteo, ele deve fazer um uso moderado do vinho. E em função das suas frequentes enfermidades. E nas duas cartas, é muito comum um tipo específico de recomendação. Paulo diz assim: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se, permaneça naquilo que você aprendeu. Concentre-se na obra de Jesus e permita que ela te energize, permite que ela te fortaleça, permite que você esteja firme nelas. Parece que os textos dão a entender que Timóteo era tímido, que Timóteo talvez era um pouco franzino, Timóteo talvez fosse o que a gente ia chamar de introvertido, e para além disso ele era exposto a várias doenças. E ele está numa situação difícil. E Paulo, que também está numa situação difícil, fala assim para Timóteo: fortifique-se, Timóteo, fortifique-se. Então essa é uma carta para todos nós que passamos por momentos difíceis, para que a gente possa aprender com Paulo e ser fortalecido na mesma palavra do que Timóteo foi fortalecido. E qual era a situação na igreja de Éfeso? Se a gente olhar para a situação da igreja de Éfeso, a gente vai ver que ela era uma igreja que estava exposta a conversas e a discussões inúteis e profanas. Capítulo 2, versículo 14, 16 e 23, Paulo fala por várias vezes que eles ficavam discutindo infinitamente o significado das palavras, e essas discussões não levavam a lugar nenhum. Que alguns dos irmãos e irmãs, eles ficavam em conversas profanas, assuntos pervertidos, assuntos difamando outras pessoas. Essa também era uma comunidade que tinha falsos mestres, estava expostos a ensinos que desviavam as pessoas da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, querendo minar a esperança dos cristãos de Éfeso. Era uma igreja muito complicada. Mas, sobretudo, no capítulo 3, Paulo fala palavras que jogam luz para a gente entender por que ele dá essas recomendações que a gente leu. O capítulo 3 fala o seguinte: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Os homens serão cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. Paulo está alertando Timóteo de que vão vir tempos terríveis, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E a gente pode ser tentado a imaginar que esses últimos dias serão nos dias da volta de Jesus, de quando as trombetas soarem, como nós cantamos na linguagem do Apocalipse. Mas presta atenção no final do versículo 5. O final do versículo 5, Paulo fala assim: afaste-se também deles. É um tempo presente já. Esses últimos dias já chegaram. Como anuncia Jesus nos diferentes evangelhos, o reino de Deus chegou, então arrependam-se porque o tempo está próximo. Os últimos dias, quando nós lemos o Novo Testamento, eles já chegaram, porque a vinda de Jesus, a encarnação, já começaram a estabelecer o reino. E a cruz e a ressurreição já iniciam um processo da nova criação que vai se consumar na vinda. A ordem de Paulo a Timóteo é no tempo presente, porque esses dias já começaram. E se a gente prestar atenção nesses adjetivos, eles dizem respeito a uma crise nos amores.
Nesses últimos dias, a humanidade, homens e mulheres, vão se tornar egoístas, porque o amor, a disposição essencial do coração deles vai estar no lugar errado. Paulo sintetiza isso dizendo que eles vão ser mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas quando a gente olha no original, 5 desses adjetivos, eles têm o amor na sua formação, como por exemplo, egoístas. Eles serão amantes de si mesmos. Ou avarentos, eles vão ser amantes do dinheiro. Ou inimigos do bem, eles são amantes do mal. Eles têm uma crise dos amores, e isso torna eles sem amor pela família. Isso torna eles indispostos a oferecer perdão. Isso torna para eles caluniadores, que a palavra no original é diabolos. Eles são pequenos diabos. Isso torna a sociedade ao redor de Paulo muito difícil, muito egoísta, muito marcada por divisão, muito marcada por polarizações, muito marcada por falta de perdão, por amor ao dinheiro, por uma busca insaciável dos prazeres. E quando a gente percebe isso e a gente olha para os nossos dias de hoje, parece que a realidade é exatamente a mesma e o diagnóstico que o Espírito faz da sociedade de Éfeso é o mesmo da sociedade de Brasília ou da sociedade ocidental dos nossos dias. E mais uma coisa me chama a atenção aqui. Versículo 5 diz que, tendo aparência de piedade, muitos desses sintomas, eles eram visíveis dentro da comunidade de Éfeso, dentro da igreja. Paulo ele não está escrevendo para uma igreja perfeita. Paulo sabe que o Timóteo está lidando com pessoas imperfeitas e que muitas vezes esses sintomas da nossa cultura, eles são manifestados na nossa vida também, porque nós somos como esponjas que estão imersos nessa cultura. Nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes de estudo, são são os dessa cultura. Então, nós vivemos nessa crise de amores, a nossa cultura está exposta a isso, a estar amando outras coisas mais do que ama a Deus. Mas a gente tem o privilégio e o desafio de ser uma comunidade que permanece na palavra. E o pastor e teólogo John Stott, escrevendo um livro sobre 1 Timóteo, ele chama esse livro de Tu, porém, porque por 4 vezes nessa carta, versículo 1 do capítulo 2, versículo 10 do capítulo 3, versículo 14 do capítulo 3, que nós lemos, versículo 5 do capítulo 4, Paulo usa essas expressões. Você, porém, portanto, você. Paulo está chamando a atenção de Timóteo que, de alguma maneira, a vida dele tem que ser diferente. Que se a comunidade de Éfeso tem esses problemas, se a cultura de Éfeso tem esses problemas, Timóteo, porém, ele deve permanecer nas coisas que ele aprendeu. Ele deve continuar seguindo o ensino de Paulo primeiro, o ensino de Paulo de perto. Ele deve fortificar na graça que há em Cristo. Ele deve ser sóbrio e suportar os sofrimentos, fazendo a obra do evangelista e cumprindo plenamente o seu ministério. Timóteo ele é chamado a ter uma vida de contraste, a desfrutar do privilégio e do desafio de permanecer na palavra. E eu queria fazer uso desse alerta de Paulo para Timóteo, para convidar a nós essa noite a desfrutar desse mesmo privilégio e desse mesmo desafio de ser uma comunidade de contraste, uma comunidade que vive de uma maneira diferente, através do processo de permanecer na palavra. E eu queria que a gente usasse esse texto para perceber 3 formas ou 3 características da nossa permanência na palavra, que nós somos convidados a desfrutar do privilégio de permanecer na palavra inspirada, de permanecer na palavra anunciada, de permanecer na palavra encarnada. E pela palavra inspirada, eu chamo a atenção de um dos textos mais conhecidos das cartas de Paulo, quando ele diz que Timóteo conhece as sagradas letras desde criança e que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o povo de Deus, homens e mulheres de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para a boa obra. O que é toda a escritura aqui? O que Paulo está chamando de sagradas letras? Evidentemente, como é uma carta que veio a compor o Novo Testamento, Paulo está falando no Antigo Testamento.
O Novo Testamento ele não estava fechado. Os irmãos de Éfeso não tinham a Bíblia como nós conhecemos hoje. Paulo está falando do Antigo Testamento. Paulo está dizendo que o Antigo Testamento ele é útil para nos tornar sábios, para a nossa salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Que o Antigo Testamento ele é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Você está consciente disso como cristão? Ou você tem uma visão parecida com aquelas situações de interrogatório em filmes policiais americanos, quando um preso é levado para a delegacia e aí tem o policial que faz o tira mal e o policial que faz o tira bom. O policial que é grosso e dá um tapa no sujeito que está sendo interrogado e é duro com ele, e o policial bom que traz um cafezinho, que permite a ligação. Você já teve essa sensação de que às vezes o Antigo Testamento é o policial mau, ele vem, ele dá uma bronca, ele esfrega a lei em nós, e aí Jesus vem, e o Novo Testamento é o policial bonzinho, é um Deus diferente. Paulo ele não concordaria com isso, de maneira nenhuma. O Antigo Testamento ele faz parte das Sagradas Letras que estão aí para nos tornar sábios, para nos tornar salvos em Cristo Jesus. Ele é útil para a nossa correção, para o nosso ensino, para a nossa admoestação, para nos instruir para a boa obra. Mas, por extensão, quando a gente lê o Novo Testamento como um todo, a gente pode estender o significado original desse versículo também para o Novo Testamento. Porque se você olhar para o versículo 8 do capítulo 3, Paulo se compara a Moisés, o que é uma coisa muito ousada. Se a gente perceber, as cartas, elas são feitas para serem lidas nas reuniões da igreja ao lado do Antigo Testamento. Ou seja, Paulo escreve pretendendo que as cartas dele tivessem essa autoridade. Ele afirma por diversas vezes que ele está falando em nome de Jesus. E em 1 Corinto ele escreve que as palavras não são ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Faltou um não ali. E Pedro, quando ele escreve 2 a Pedro, no capítulo 3, ele compara. O apóstolo Pedro coloca as cartas de Paulo ao lado do Antigo Testamento. Então os apóstolos eles tinham essa dimensão de que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, elas são inspiradas. E isso traz uma pergunta para nós. Que é, qual é o valor que nós damos para a Escritura? Para a Escritura como um todo. Não textos preferidos que a gente gosta de revisitar sempre, mas para a Escritura como um todo. Porque Antigo e Novo Testamento são inspirados. Mas o que significa isso? Ser inspirado? Será que Paulo quer dizer que, da mesma maneira que músicos, compositores, eles olham para um dia bonito, eles olham para a natureza, eles olham para o seu relacionamento amoroso, e aí homens e mulheres, eles estão num dia inspirado e compõem uma canção? Não é essa a expressão. A expressão é inspirado, se nós visitássemos os originais, elas seriam mais traduzidas como literalmente, as escrituras são sopradas por Deus. Mas isso também não quer dizer que os autores bíblicos mecanicamente pegaram pena, tinta e pergaminho e começaram a psicografar esse texto. Isso quer dizer que vários autores humanos, usando vários gêneros literários diferentes, revestidos com a inerrância de Deus, eles revelaram a palavra de Deus de acordo com os propósitos de Deus. E que os propósitos de Deus, eles são inerrantes, eles são revestidos de uma qualidade que não permite falha ou não permite mentira, para revelar as verdades teológicas para nós. Verdades teológicas que dizem respeito a quem é Deus, a quem nós somos e como nós nos relacionamos com Deus. Essas são as verdades que nós buscamos na Escritura. Essas são as verdades que são inerrantes. Então, por exemplo, quando nós lemos o Salmo 23:1, que diz para a gente que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, isso não significa que literalmente Deus é um pastor com um cajado e que Ele vai levar a gente para um grande gramado e vai nos convidar para deitar ali. Não, a gente tem que entender o gênero do texto. Mas nem por isso o texto está dizendo uma mentira. É uma verdade que Deus é como nosso pastor. É uma verdade que Ele provê.
é uma verdade que Ele cuida de nós, é uma verdade que Ele nos guia. É uma verdade que nós, como ovelhas, somos alvos desse amor de Deus, alvos desse cuidado, dessa provisão. É uma verdade que no nosso relacionamento com Deus, nós somos chamados a desfrutar a paz. E eu coloco essas perguntas para incentivar os irmãos a, quando lerem textos dos mais difíceis, dos mais confusos, procurarem essas verdades. Será que, como o Salmo 23 nos ensina, nós permitimos esse relacionamento com Deus, nós confiamos nele e desfrutamos de paz, dos pastos verdejantes? Porque muitas vezes na nossa cultura, a gente vai ser desafiado a entrar em discussões inúteis, como de Éfeso, que não vão levar a muitos lugares. Gente que vai querer ler, por exemplo, Gênesis 1 e 2 como um texto científico e vai perder a essência da discussão, que é um texto que fala verdade sobre Deus, verdade sobre nós, verdade sobre o nosso relacionamento com Deus. Ou vão querer ler Apocalipse como um texto de numerologia e vão querer ficar somando coisas ali e chegando contas. E nesses processos vão perder verdade sobre Deus, verdade sobre quem nós somos, verdade sobre o nosso relacionamento com Deus. É a respeito dessas verdades que Deus está se revelando. É a respeito disso que a Bíblia se trata. As verdades teológicas do nosso relacionamento com Deus. E essas verdades, elas têm um propósito. Elas querem nos tornar sábios para a salvação mediante em Cristo Jesus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu gosto muito da frase do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que diz que as Escrituras são como cartas apaixonadas de Deus ao povo que Ele ama. É um documento extremamente pessoal. A Escritura ela é um ato da fala de Deus. Elas não são informações de um pendrive. Elas são uma carta apaixonada. E isso faz toda a diferença. Se a gente encontrar um bilhete, se a gente receber um bilhete escrito assim, encontre-me no parque da cidade amanhã às 3h. Isso é informação. Você entende o que o bilhete quer dizer. Alguém está propondo um encontro às 3h no parque da cidade. Mas é totalmente diferente você receber esse bilhete da sua esposa, da sua namorada, do seu marido. Encontre-me amanhã às 3h no parque da cidade. Ou você receber ele de um sequestrador da sua esposa ou do seu marido. Muda totalmente o sentido. Porque toda comunicação se dá no relacionamento. E a gente permite que a nossa aproximação da Bíblia se dê nesse relacionamento amoroso, porque quando a gente presta atenção na palavra de Deus, a gente vê que a palavra e a presença de Deus estão muito intimamente ligadas. As narrativas de criação nos apresentam um Deus que cria o mundo através da sua palavra. Quando a gente lê o Antigo Testamento, o centro da presença de Deus era primeiro o tabernáculo e depois o templo. Por quê? Porque a Arca da Aliança estava nesses locais. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. As palavras de Deus. As palavras de Deus eram o centro da presença de Deus. Isso fica claro no ministério dos profetas. A afirmação essencial do profeta é: assim diz o Senhor. Ele está trazendo a palavra de Deus. E isso fica claro em Jesus, como nós cantamos. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Então nós somos convidados a permanecer nessa palavra. Essa palavra inspirada, que são como cartas de amor para nós, Antigo e Novo Testamento. Cartas para nos tornar sábios, cartas para nos tornar aptos para a boa obra. A palavra tem nos transformado. A gente tem avançado em sermos discípulos melhores, nós temos amado melhor, nós temos nos tornado mais pacientes, mais alegres, com mais domínio próprio, mais dispostos ao serviço. A palavra ela nos é dada para isso. Mas nós somos convidados também por Paulo a permanecer na palavra anunciada. É o último documento do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, é o último registro dele. E olha o que ele diz: Timóteo, eu te exorto solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que vão julgar os vivos e os mortos na manifestação do seu reino. Eu te exorto solenemente. É um apelo formal. E Paulo diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrige e exorte com toda
paciência e doutrina. Algumas versões trazem a tradução de pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. E aí alguns irmãos, eles acham que eles devem ser um crente chato, né? Que não importa qual é o momento do não cristão, não importa qual é o momento que a pessoa esteja passando, não importa se ela está ocupada em alguma atividade, eu devo chegar e devo pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Mas Paulo não está dizendo que quer oportuno, quer não em relação ao ouvinte. Paulo está dizendo que Timóteo, como um pregador, quer oportuno, quer não, para ele deve pregar a palavra. Tá bem? E essa é a realidade para nós também. A gente pode estar passando uma situação difícil, prega a palavra. Eu estou enfrentando uma doença, como as muitas enfermidades de Timóteo, prega a palavra. A situação está ingrata, com falsos mestres na comunidade, prega a palavra. Em tempo ou fora de tempo, para nós, cristãos, a gente deve pregar a palavra. E é uma palavra que é apta para repreensão, para correção e para exortação, para o encorajamento da prática da justiça. Paulo está repetindo aquilo que ele tinha dito sobre quando ele falou que toda a Escritura é inspirada por Deus. E por que a gente deve pregar a palavra? Porque ainda é tempo de salvação. Ainda é tempo de salvação. Mas vai vir o tempo do juízo. A gente cantou sobre isso, né? A gente cantou sobre o fato de que Jesus vem. E quando ele vier, ele vai julgar os vivos e os mortos. E alguns, que como Paulo, amam a vinda de Cristo, vão receber a coroa da justiça, mas outros vão receber juízo. E Deus, ele nos dá essa missão, esse privilégio, esse desafio, de compartilhar essa palavra. Às vezes a gente vê sofrimento no mundo e a gente se pergunta por que Jesus ainda não voltou. E a resposta é por misericórdia. É porque ele ama outras pessoas e ele ainda quer salvar outras pessoas. E quando Jesus voltar, esse tempo vai se encerrar e todo mundo vai ser julgado, os vivos e os mortos. Por isso o apelo de Paulo, o apelo emocionado e intenso de Paulo, prega a palavra. Prega a palavra, Igreja Presbiteriana Betânia. Será que nós amamos a vinda de Cristo? Será que a gente está desejoso? Será que mais do que as férias, mais do que as festas do fim do ano, mais do que ser aprovado num concurso ou receber um aumento, nós amamos a vinda de Cristo? Essa é a nossa esperança? Porque esse é um diagnóstico se a gente está vivendo ou não aquela crise dos amores. Será que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, a gente ora isso com uma sinceridade? A gente quer mais o fim da história, a gente quer mais o reencontro pessoal com Jesus do que qualquer outra coisa? Paulo está falando disso e está convidando a gente a estender esse convite amoroso à salvação de Deus para outras pessoas. Prega a palavra, não importa o momento que você está passando, esteja disposto a isso. 1 Pedro diz que a gente deve estar apto a apresentar a razão da esperança que há em nós. Você está apto, meu irmão, minha irmã, a explicar para alguém a razão da sua esperança? Se alguém te perguntar quem é Jesus, por que Jesus teve que morrer, por que Deus precisou de uma cruz para perdoar, você está sendo salvo do quê? Qual é a diferença de Jesus na sua vida? A gente sabe dar a razão dessa esperança? Ou a gente terceiriza essa responsabilidade para os pastores e para os presbíteros? A Bíblia é clara. Prega a palavra. Todo discípulo é chamado a fazer discípulos. E há modos e contextos diferentes para pregar a palavra. Eu acho isso muito interessante. Nos dois momentos, Paulo fala sobre repreensão, correção e exortação. Repreensão aqui é a palavra com que Jesus se dirige ao mar, quando ele está no barco, em meio à tempestade, no mar da Galileia. Ele repreende o mar, falando, aquieta-te, acalma. Repreensão tem a ver com abandonar completamente um comportamento errado ou inapropriado por um momento. Da mesma forma como Jesus fala para o mar, acalma, às vezes nós usamos a palavra de Deus para repreender os outros e falar, abandona esse comportamento. Correção, como o próprio nome sugere, tem a ver com aperfeiçoar. Tem a ver com, olha, você até que está indo bem, mas melhor aqui. Olha, você tem que perdoar aquele irmão. Olha, você, marido, tem que tratar melhor a sua esposa. Você, esposa, tem que tratar melhor o seu marido. Você, filho, respeitar e honrar os seus pais. E você, pais,
não incitar os seus filhos a ir. É ajustar o caminho, alinhar, correção. E exortação tem a ver com o papel do Espírito Santo. O verbo original é o paracaléu, que é a mesma expressão do conselheiro do Espírito Santo. É o paracleto, aquele que se coloca ao lado e como um advogado, ele caminha junto, ele defende junto, ele encoraja. E essas três expressões dizem respeito à função da palavra de Deus inspirada, e essas três expressões dizem respeito ao modo como a gente deve permanecer na palavra anunciada. E aí eu pergunto aos meus irmãos e irmãs, vocês gostam quando vocês são encorajados por outras pessoas? Vocês gostam quando num momento de dificuldade alguém encoraja? Vocês estão dispostos a encorajar uns aos outros? Vocês caminham e nos momentos de dificuldade, vocês são suporte de Deus, vocês são força de Deus, vocês caminham ao lado uns dos outros, encorajando? Façam isso. Deus espera isso. Mas da mesma maneira que Ele espera que nós nos encorajemos, Ele espera que nós nos exerçamos correção uns pelos outros. Os irmãos gostam de quando são corrigidos uns pelos outros? Os irmãos estão dispostos a romper aquela bolha de que, mas se eu falar isso, ele vai achar que eu sou chato. Mas será que é inapropriado? E romper isso e falar, olha, porque eu te amo, eu estou aqui, eu estou te corrigindo. Os irmãos estão dispostos a repreender uns pelos outros. Os irmãos aceitam ser repreendidos uns pelos outros, porque a palavra é para isso. Ela foi inspirada para isso e ela deve ser anunciada para isso. Eu espero que a minha igreja me repreenda, me corrija e me encoraje. E eu espero que cada um de vocês esteja aberto a isso. Será que a gente já se sente pronto demais? A gente já se sente santo demais? Eu não preciso de repreensão nenhuma ou correção nenhuma? Ou a gente quer avançar nesse processo de discipulado? A gente quer cada vez se parecer mais com Jesus. Então eu quero sim ser encorajado, mas eu também quero ser corrigido e repreendido nesse processo. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, e essa é uma responsabilidade mútua. Você deve celebrar que um irmão se importa com a sua vida a ponto de corrigi-la. Você deve celebrar e agradecer a Deus o privilégio de que irmãos e irmãs nessa comunidade se dispõem a repreendê-la. E você deve estar disposto a isso, porque exige muito mais amor chegar para alguém que está com um comportamento errado, um comportamento autodestrutivo, e repreendê-lo e corrigi-lo, do que ser omisso. E às vezes a gente aceita ser omisso. E a gente falha no amor. E em último lugar, nós somos chamados a permanecer na palavra encarnada. E pela palavra encarnada eu me refiro a essa expressão de Paulo a Timóteo. Você, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu. Mas olha o argumento de Paulo. Não é porque ele sabe o que aprendeu. É porque ele sabe de quem ele aprendeu. Paulo está chamando Timóteo para uma fé muito pessoal. E de quem que Timóteo aprendeu? Ele lista. O versículo 10 fala assim, você tem me seguido de perto, você seguiu o meu ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, perseguições. Timóteo, você viu as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Listra é a cidade de Timóteo, foi onde ele cresceu. E Listra é provavelmente um dos locais onde Paulo foi ou açoitado, 40 chibatadas, ou apedrejado. E Timóteo viu. Paulo está falando assim, Timóteo, eu sei que eu não estou te chamando para uma fé fácil, mas você sabe de quem você aprendeu. A gente caminhou junto, Timóteo, foram 10 anos. Você viu minha paciência, você viu meu amor, você viu minha fé. Paulo está chamando Timóteo para uma fé pessoal, para uma fé relacional, para uma fé que reflete aquilo que Jesus foi para os seus discípulos. Quando a gente lê João, a gente lê que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A pergunta para nós é, como o corpo de Cristo, algo que também foi citado pelo louvor, como o corpo desse Jesus, a gente continua tornando a fé visível para as outras pessoas? As pessoas olham para a minha vida, olham para a sua vida e elas
vem a glória de Deus, cheia de graça e cheia de verdade, revelada na nossa vida. Porque é para esse tipo de fé que Paulo está convocando a Timóteo. E às vezes a gente tem um discurso de falsa piedade, né? Às vezes a gente fala coisas mais ou menos assim: não olhem para os seres humanos vão te decepcionar. Não siga os seus líderes, siga Jesus, olhe para Jesus, Jesus nunca vai te decepcionar. É verdade, as lideranças humanas são falhas, eu sou falho, os presbíteros são falhos, o pastor é falho. Mas a Bíblia convoca a gente para uma fé pessoal. Por diversas vezes, Paulo fala coisas assim nas suas cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não tem medo de chamar a responsabilidade. Ele está falando assim: se vocês querem seguir a Cristo, olhem para mim. E Paulo, mais uma vez: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, porque você tem me seguido de perto. É um desafio para uma fé pessoal. Mas eu acho muito bonito que Paulo também fala sobre outras pessoas. No capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: Timóteo, eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Eu estou convencido que ela habita também em você. E no texto do capítulo 3 que nós lemos, fala assim que desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo sabe que o impacto da avó Lóide e o impacto da mãe Eunice são permanentes. E Paulo faz questão de destacar isso. Eu gosto desse quadro do Rembrandt. O Rembrandt fez parte de um movimento na arte na Holanda que passou a valorizar as tarefas simples. Ele pintou as pessoas comuns, não só os nobres, não só os governadores. Ele pintando sobre a Bíblia como um cristão, ele pinta cenas de Jesus, ele pinta a volta do filho pródigo, um quadro muito famoso, mas ele pinta Lóide com o pequeno Timóteo. Lóide com o pequeno Timóteo, lendo as escrituras para o pequeno Timóteo. E aqui eu quero começar um apelo para você que é pai, para você que é mãe, que é: você tem formado o seu filho? Você tem caminhado com ele nas sagradas escrituras desde a infância? Porque é lindo saber que os líderes dessa igreja dão aulas para as crianças, mas eles não vão conseguir competir com o YouTube. Eles não vão conseguir competir com o Lucas Neto, com Galinha Pintadinha, com as pessoas da escola. É impossível. 1 hora, 2 horas, 4 horas aqui no domingo não é capaz de competir com o que seu filho assiste na TV a semana. E a gente tem assumido essa responsabilidade em relação às nossas crianças? Desde a infância é ensinado para elas as sagradas letras, desde a infância é ensinado a ela o nosso exemplo, a nossa conduta, o nosso amor, a nossa paciência, como Paulo coloca, porque a gente é convocado a viver uma fé encarnada. E Timóteo convoca, e a Escritura fala, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Agora, caminho aqui não é um conjunto de informações que a gente faz download delas no cérebro da criança. Caminho aqui, na literatura de sabedoria da Bíblia, é bem-aventurado que não anda no caminho dos ímpios, mas o que anda com o Senhor no seu caminho. Tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com aquilo que a gente faz, sabe, mas tem a ver com aquilo que a gente sente, tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com o exemplo. Tem a ver se a gente passa o nosso estilo de vida. Ensina a criança no caminho que ela deve andar no relacionamento dela com o dinheiro. Será que a gente tem ensinado as nossas crianças a confiar mais no dinheiro ou em Deus? Ensina a criança no caminho que ela deve andar no relacionamento dela com a carreira, com o trabalho. Será que a gente tem ensinado as crianças a confiar mais no trabalho ou em Deus? Na relação com a comunidade da fé, na relação diária com a palavra de Deus. Porque as crianças vão aprender o nosso exemplo. E os mais jovens na fé, os que chegarem, os mais novos da fé, também vão aprender o nosso exemplo. Essa pesquisa no Canadá, ela é surpreendente para mim. Ela foi feita por uma Mocidade para Cristo canadense. E na realidade do Canadá, em 2012, 9 de cada 10 crianças que semanalmente foram levadas à igreja, elas abandonaram a igreja. 9 de cada 10 crianças. Isso se falando das igrejas protestantes históricas, incluindo presbiterianas e católicas.
Nas mais avivadas, 6 em cada 10 abandonaram a igreja. E num total de 2 em cada 3. Por quê? Será que elas não sabiam as histórias? Elas sabiam, gente, elas sabiam falar a história da Arca de Noé. Elas sabiam falar a história de Moisés. Elas sabiam as histórias de Davi e as parábolas de Jesus. Faltou foi exemplo. Faltou foi fé encarnada. Faltou uma pergunta-chave quando a gente estuda a Bíblia, que é, mas e daí? E daí? O que essa história muda? O que ela faz diferença na minha vida? E esse e daí tem tudo a ver com o apelo de Paulo, porque Paulo sabe que ele já cumpriu tudo que ele devia fazer e agora ele está indo embora. E agora o convite de Paulo é assim: Timóteo, assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Eu combati o bom combate, agora eu estou indo embora. Assume a sua responsabilidade, Timóteo. Caminhando para encerrar, para a gente refletir, para a gente praticar. A gente tem um grande privilégio, gente. A palavra atravessou os séculos e ela está aqui. Ela está nas nossas mãos hoje. A gente consegue levar várias versões da Bíblia no nosso celular. Elas estão aqui. Elas são as cartas de amor de Deus ao povo que Ele ama. Elas querem nos salvar e nos tornar apto para a boa obra. Mas esse privilégio coloca um grande desafio diante de nós. Como é que a gente tem reagido a esse desafio? Sobre a palavra inspirada. Qual que é o valor que vocês, Igreja Presbiteriana Betânia, você na sua família, você no seu relacionamento pessoal com Deus, qual é o valor que você tem dado na agenda para a palavra e para a presença de Deus? Como que ela tem transformado a sua vida? Você sabe olhar para trás e olhar os seus últimos 2 anos, seus últimos 5 anos e falar assim, o fruto do Espírito, o fruto da alegria se manifestou na minha vida. Eu sou mais alegre hoje do que eu era 5 anos atrás. Ou a gente se tornou pessoas mais rabugentas. Eu sou mais paciente hoje. Eu sou mais amoroso hoje. Eu amo meus filhos e a minha esposa melhor do que há 5 anos atrás. A palavra de Deus tem transformado a gente para a boa obra, porque senão ela não serve. E a gente precisa revisitar, a gente precisa ser transformado por essa palavra inspirada. A gente tem que permanecer na palavra anunciada. Será que a gente se vê fechado ou pronto já? Nós somos astronautas na santosfera e nenhuma correção é bem-vinda, nenhuma repreensão é bem-vinda? Ou será que a gente tem desfrutado da bênção de ter essa palavra e da bênção de ter irmãos e irmãs que nos corrigem, nos repreendem, nos encorajem? Qual foi a última vez que você encorajou alguém? Qual foi a última vez que você corrigiu alguém? Qual foi a última vez que você repreendeu alguém? Eu queria te convidar a orar e a considerar diante de Deus a fazer isso essa semana com alguém na comunidade. Encoraje, corrija, repreende. Você vai estar sendo instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Você vai estar colaborando no processo de formar Jesus nessa pessoa. Nem sempre é fácil, mas por amor a gente tem que superar esses desconfortos. Isso faz parte do privilégio de Deus por nós. E por último, permanecendo na palavra encarnada. Como corpo de Cristo, a gente continua a tornar visível isso? Como corpo de Cristo, quem que são as suas Lloyds? Quem que são as suas Eunices? Quem que são os seus Paulos? De quem que você aprendeu? Essas pessoas estão vivas ou elas já passaram? Agradeça a Deus pela vida delas. Se você tiver condições, externe essa gratidão a Deus por elas. Foi uma longa linha de homens e mulheres que foram fiéis ao longo de toda a história, que permitiram a gente chegar aqui hoje. Agradeça a Deus pela vida dessas pessoas, seus pastores, seus professores e professoras de escola dominical. Eu agradeço a Deus pela minha avó Laura, que não terminou o ensino fundamental, mas era um exemplo de fé para mim, que sabia textos e mais textos bíblicos de cor, que amava as pessoas na simplicidade, servia a Deus na simplicidade delas. Quem são suas Lloyds, suas Eunices, seus Paulos? A fé comunitária, como a gente já falou. Agradeça a Deus por eles. E quando que você vai assumir o bastão? São 11 anos de Igreja Presbiteriana Betânia. Mais braços para o serviço são bem-vindos.
Você está aqui há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 11 anos? Quando que você vai assumir o bastão? Porque os pastores vão passar, os presbíteros vão passar. A gente não sabe o dia do amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer saindo daqui. E a gente tem que estar preparado para assumir o nosso bastão. Quem são os seus Timóteos, irmão? Quem são os seus Timóteos, irmãs? Você tem assumido a responsabilidade pelos que chegam? Você tem assumido a responsabilidade pelas crianças? A fé é pessoal, ela tem que ser encarnada e a gente precisa assumir o privilégio de participar desse ministério. E um apelo especial aos pais. São 11 anos, com certeza crianças nasceram aqui. A gente tem expectativa de que mais crianças cheguem aqui. Quem que vai discipular as nossas crianças? Vai ser o YouTube? Vai ser o colégio? Vai ser a TV? Vai ser os jogos de celular? Ou vão ser nós, pais e mães e cristãos mais experientes? Que desde a infância a gente possa ensinar as nossas crianças. Assuma o compromisso de trazê-las. Assuma o compromisso de viver perto, de dedicar tempo, de caminhar junto. Assuma esse compromisso e esse privilégio.